Então, vamos lá, então, vamos começar o nosso assunto. Então, como instalar um sistema de energia solar no solo. Então, para você instalar um sistema de energia solar aí no solo, primeiramente você tem que analisar o local, né? Para analisar o local, você vai fazer a visita lá no seu cliente e você precisa analisar esse local. Para analisar, uma das coisas assim, principais é você ter pelo menos uma bússola instalada no celular. Lembrando que essa bússola, ela geralmente nos smartphones, ela lê o campo eletromagnético, então ela vai dar o norte magnético. Ele é diferente do norte verdadeiro. O norte verdadeiro é aquele norte dado pelo encontro dos meridianos. Então é esse norte verdadeiro que você realmente usa na energia solar, tá? Então tem um fator ali que você precisa estar ajustando. Temos até um post no nosso Instagram explicando como que faz esse ajuste ali do norte, que você pode estar ajustando para estar vendo qual que é o norte verdadeiro. Então você vendo o norte verdadeiro, onde que é nesse local, você consegue já estar pré-definindo um local ali para estar instalando seus módulos. Também outro aplicativo assim que eu acho primordial, um aplicativo muito importante também para análises tanto de instalações em solo quanto instalações em cobertura, é o Sun Surveyor, que é esse aplicativo aqui, ó. Eu vou estar abrindo a tela aqui para vocês. Esse aplicativo aqui, ó. Nesse estudo de caso aqui, eu já até trouxe a imagem desse local aqui, que é o estudo de caso que eu vou estar explicando aqui nessa live. Então, eu tirei um print da tela do meu celular, eu tirei esse print ontem, mas essa instalação já está feita, né, no local. Eu tirei esse print ontem só para estar mostrando aqui para vocês como que funciona. Nesse aplicativo aqui, além dessa visualização aqui, você também consegue ver o Live View, que eu não vou estar mostrando aqui agora, mas nós temos um vídeo no nosso YouTube. Se você puder olhar depois dessa live lá, também é um vídeo bem interessante que mostra como usar esse aplicativo aí. Então, e lá ele realmente está mostrando que tem como você ter essa visão aí da Live View, que você consegue ver, por exemplo, sombra de árvore, sombra de poste, sombra de platibanda que contém ali na cobertura. Para fazer isso, você tem que estar subindo realmente em cima da cobertura. Então, coberturas onde tem essa probabilidade de incidência de sombras, então é interessante vocês estarem subindo nessa cobertura aí para estar verificando com esse aplicativo. Então, nesse caso aqui, como é uma instalação grande e nesse local onde que nós definimos a instalação, não tinha nenhum elemento com probabilidade de sombra, então eu fiz essa análise com base nessa visão superior aqui. Parece uma visão aqui do Google Earth, né? Só que daí tem a trajetória do Sol. Então você pode ver ali, ó, que o Sol ele vai estar nascendo nesse ponto aqui e se pondo nesse ponto aqui. Então a instalação ela estaria sendo feita nesse local. Porém, antes de estar definindo nesse local, nós tínhamos um outro local em vista. Deixa eu ver se está aparecendo certinho aí para vocês, a segunda imagem, tá. Então, na primeira visita, então, nesse terreno aqui, nesse sítio, o pessoal queria instalar nesse talude aqui, ó, entre a represa de cima e a represa de baixo. E nós decidimos não colocar nesse local por dois motivos principais. A incidência solar, que é um item assim muito complicado nessa questão aqui, porque você pode ver que esse horário aqui era entre 4 da tarde, mais ou menos, 4h30. Então você pode ver que já tem bastante sombra aqui nesse talude, porque ele tem uma inclinação muito elevada. Então e os postes também, ó, você pode ver que tem uma sombra muito grande também. Então isso tudo iria acarretar muita perda ao sistema.
Então, e também o outro motivo seria pela inclinação do terreno também, por causa da instalação ser bem complicada ali. O pessoal teria que trabalhar numa situação meio complicada ali, porque essa inclinação, essa declividade desse talude era muito elevada. Então, o risco de estar caindo dentro da represa ali ia ser grande. Precisaria trabalhar com cinto de segurança, como se fosse uma cobertura mesmo, né? Então, iria dar um pouco mais de trabalho nessa questão também. Então, nós decidimos mudar para esse talude aqui de cima. Nem chega a ser um talude, porque é esse ponto aqui, ó, depois da estrada, então é um ponto assim mais tranquilo ali. Aqui nessa foto vocês conseguem ver melhor onde que era para ser e onde que realmente foi instalado. Então, nesse local aqui, é um local assim muito mais plano, né? Muito mais tranquilo, e também vocês podem analisar que a incidência solar também é bem maior nesse local. Então, definindo o local, outra coisa que vocês vão precisar fazer é definir se cabe a quantidade de módulos que vocês estão orçando para o cliente. Como vocês fazem isso? Então, vocês vão pegar o drone, se vocês tiverem drone na empresa. Se caso não tiver drone, tem que esticar a trena ali mesmo, pessoal. Tem que pegar a trena, medir largura, comprimento e analisar se vai caber as placas. Também definir o local da casa de máquinas, que é um item também importante, por causa que os inversores, é interessante você pelo menos ter uma cobertura em cima. Então, vocês vão ver aqui nessa live ainda como que nós fizemos essa casa de máquinas. É uma casa de máquinas simples de ser feita, porém é necessário ser feita essa casa de máquinas aí para estar protegendo os equipamentos, os inversores. Nesse caso que nós não colocamos o transformador lá em cima, colocamos o transformador perto do gerador, mas é importante para estar protegendo os inversores e também os disjuntores, proteções ali do sistema. Beleza? Então, definindo o local ali, vocês vão medir. Se não tiver drone, mede com a trena. Se tiver drone, é interessante vocês tirarem uma foto bem de cima do local. Tem até um vídeo também no YouTube falando disso, como vocês tiram medidas utilizando o drone. Então, você vai tirar uma medida do terreno, da parte de cima dele ali, vai tirar bem de cima do terreno, e vai estar colocando essa foto no AutoCAD e vai estar tirando a medida pela escala. E você precisa de uma medida somente conhecida para estar tirando essa escala. Então, com isso, você tem todas as medidas do local ali. Outro jeito também, outra forma de estar fazendo essa medição em sistemas como esse, em sistemas grandes, é utilizar o Google Earth. Porém, ele não é tão preciso. Então, se caso você tiver disponibilidade de levar um drone até no local, ou ainda pegar a trena e realmente medir lá, vai ficar uma medida muito mais exata, muito mais precisa para o seu sistema. Para não ocorrer no caso de chegar todos os materiais lá no local, e daí vocês não saberem direito onde que é, e daí o local que vocês tinham definido não cabe tudo as placas. Então é complicado. É bom definir uma medida um pouco mais, quanto mais precisa, melhor. Outra questão também, na parte aqui da localização da instalação, é o ponto de ligação. Outra questão assim, muito importante de prestar atenção, principalmente em instalações grandes, como instalações de energia solar no solo. Porque instalações de energia solar no solo geralmente vão ser maiores. Quando você tem instalações menores, a área de cobertura sempre comporta, né? Até nesse local aqui mesmo, ó, se fôssemos pegar, por exemplo, assim, se fosse instalar 12 módulos, então caberia em uma cobertura aqui. Então fica mais tranquilo, assim, de você encaixar em alguma cobertura. Agora, quando é no solo, é porque realmente ou em todas as coberturas do local não podem ser instalados, ou ainda não cabe na cobertura do local. Então, vocês precisam estar instalando no solo. Como são instalações maiores, é muito importante prestar atenção no ponto de ligação, porque essa instalação ela vai ficar mais longe
do local ali, do ponto de ligação. Por exemplo, essa instalação aqui, ó, foi feita nessa área aqui onde está representada, certo? E o ponto de ligação é aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem ver nessa foto. Ó, nessa foto aqui vocês conseguem ver melhor. Então, o ponto de ligação é aqui embaixo aqui. Então, o que acontece? A distância de cabo que eu vou ter que levar até lá é muito grande. Nesse caso aqui deu 150 metros de cabo. Então, é uma distância bem elevada, que vocês precisam tomar muito cuidado para estar medindo isso, porque isso dá um furo muito grande no orçamento se vocês não prestarem atenção. Imagina, vocês têm que comprar 150 metros de cabo para estar instalando ali, é complicado. Tá, então definindo o ponto de ligação, por que o ponto de ligação tem que ser aqui embaixo? O ponto de ligação, ele tem que ser antes do... Eu vou até tirar a imagem aqui para explicar essa parte que é bem importante. Então, o ponto de ligação, em sistemas onde tem gerador, ele precisa ser ligado antes do gerador. Por que isso? Quando você tem um sistema fotovoltaico ligado depois do gerador, falta energia da concessionária, o gerador vai entrar, vai começar a produzir energia para atender a tua unidade consumidora e ele vai mandar energia também para o teu sistema fotovoltaico. Acontece que o seu sistema fotovoltaico também pode estar mandando energia também. Com isso, vai danificar todos os equipamentos. Então, é um item assim muito perigoso que vocês têm que tomar cuidado para estar na hora de instalar, na hora de definir esse ponto de ligação, porque pode estar queimando todos os equipamentos fotovoltaicos de vocês. Então, é importante tomar cuidado aí nessa questão, beleza? E a concessionária, às vezes vocês perguntam, e a concessionária, ela vai estar verificando isso? Não necessariamente. Como é uma ligação interna, de vez em quando, ou algumas vezes, a concessionária vai estar verificando isso e algumas vezes não. Então é importante vocês mesmos tomarem cuidado em fazer uma instalação completamente, assim, uma instalação segura, uma instalação realmente bem feita, para não depender de terceiros aí estar verificando a instalação de vocês. Beleza? Vamos voltar aqui então para a imagem. Então definimos local, definimos ponto de ligação do sistema. Outra questão também no ponto de ligação são postes, né, que vocês precisam estar também colocando junto ali no orçamento, para estar levando esse ramal ali, porque você não pode levar ele por qualquer lugar, né? Você vai ter que levar ele aéreo, que ainda sai mais em conta do que levar ele subterrâneo. Então é importante também prestar atenção nesse item. Então, depois de feito todo esse levantamento e fechado também com o cliente, né? Esse levantamento geralmente vocês vão ter que fazer até nas visitas ali, no orçamento mesmo vocês vão ter que estar levantando a maior parte desses dados para estar fazendo um preço realmente adequado, um preço que vocês realmente vão conseguir atender e fazer o sistema para o cliente de vocês. Então, definindo todos esses pontos, vocês vão provavelmente apresentar a proposta. Se o cliente gostar, vai ver financiamento, vai acabar demorando um certo tempo ali. Nós sabemos na nossa empresa que não é de uma hora para outra que o pessoal vai fazer um sistema fotovoltaico, são valores altos, né? Então não é de uma hora para outra aí que o pessoal acaba comprando um sistema desse. Então, fechando o sistema, depois de um certo tempo, fechando o sistema, vocês conseguem então estar fazendo a instalação no local. Então a instalação em si vai estar sendo iniciada nesse talude de cima aqui. Então, essa imagem mostra o local ali. Essa imagem foi tirada ali no local onde está sendo instalado, vão ser instalados os módulos nesse caso, né? Então você pode ver ali, ó, que o terreno não precisa ser feito uma terraplanagem tão bem executada, assim. Precisa tirar realmente os matos ali para não estar atrapalhando na hora de fazer o alinhamento,
porque o pessoal da parte civil daí vai esticar linha, vai bater piquete ali para fazer alinhamento, demarcar as estacas, fazer furação, e então não está atrapalhando ali nessa parte. E também tirar, se tiver elevações maiores ali no terreno, algo assim, também está retirando toda essa parte. Então é o que foi feito nesse caso aqui. Nesse caso aqui mesmo, o cliente mesmo, ele tinha a máquina, então ele mesmo assumiu de fazer ali, tá fazendo essa limpeza ali no terreno ali, tirando os matos realmente, que não tinha grandes elevações ali, então ele tirou somente os matos e estaria pronto ali para a gente fazer. Então, feito isso, começou então a demarcação das estacas. Então, como é feita a demarcação das estacas? O pessoal da parte civil, então, eles vão esticar as linhas, vão demarcar os locais das estacas com piquetes, né? E assim vão estar fazendo as perfurações para as estacas ali, conforme essas medidas. E essas medidas, pessoal, o próprio fornecedor vai passar para vocês, porque são medidas de eixo ali que vocês precisam necessariamente seguir para vocês estarem fazendo uma estrutura aí que depois não dá problema, porque, por exemplo, assim, se uma dessas estacas fica um pouquinho fora do lugar ali, a outra também, aí depois a estrutura não encaixa tudo no local. Então é importante seguir certinho o datasheet ali do fornecedor. O datasheet é um manual, né? Então tá seguindo esse datasheet ali do fornecedor. Então, seguindo esse datasheet, fizemos ali o alinhamento, perfuramos as estacas. Então, nas estacas, nós perfuramos ela fazendo, aqui até no datasheet mostra uma profundidade de estaca, só que nós perfuramos ela um pouco mais estreita e mais profunda, mantendo a mesma a mesma quantidade de concreto e também a mesma área de estaca ali, para a gente estar fazendo essa perfuração adequada conforme o fornecedor, porém adaptada para o que tínhamos no local. Então essa é a imagem, mostra como no datasheet, né, como essa estrutura ficaria. E esse aqui é o projeto. Peraí, antes de falar do projeto, eu vou voltar aqui um pouquinho nessa questão aqui, ó, pessoal. Essa questão aqui é o seguinte: essa estrutura aqui, nós tínhamos várias combinações de inclinação dela. E nós sabemos que aqui na nossa região, por meio de cálculo, que a inclinação ideal é 21 graus. Então, tem um cálculo nisso que nós conseguimos calcular qual que é a inclinação ideal. Para cada local tem uma inclinação ideal. Aqui nesse local é 21 graus a inclinação ideal. Então, nós sabemos disso, porém, nesse local, essa inclinação, na verdade, é para o norte. E nesse local não é necessariamente norte. Vocês viram lá no aplicativo Sun Surveyor que não é bem norte esse local aqui. Então, nós decidimos não colocar essa estrutura, essa inclinação no 21 graus. Por que isso? Porque dessa forma nós conseguimos otimizar melhor a incidência solar em mais horas do dia, certo? Então, se eu colocasse uma inclinação ideal para o norte e um local que não é norte, eu estaria otimizando, concentrando, na verdade, a minha incidência solar em determinado horário. Dessa forma, a gente conseguiu otimizar um pouco mais ainda a produção de energia solar nesse caso. Então, vamos voltar ali para o projeto de fundação. Então, antes de estar executando, depois de fechado o orçamento com o pessoal, nós fizemos então ali então o projeto de fundações. Esse projeto de fundações então consistia na representação dos perfis metálicos ali em aço galvanizado, né? Também é importante, em caso de instalações no solo, nós sempre instalamos com aço galvanizado. Por que isso? É maior durabilidade, é uma qualidade sim muito maior do que você simplesmente usar um perfil metálico que não tenha tanta proteção quanto um aço galvanizado. Então,
Por isso que nós utilizamos na nossa empresa sempre em estruturas de solo o aço galvanizado. Então ali você vai representar o perfil de aço galvanizado. Aqui estaria o nível entre os pilares, que é importante também seguir na hora da instalação. Aqui então o tamanho do perfil, o tamanho da estaca. Aqui colocamos uma observação também para ficar dentro do concreto. Embaixo desse concreto também ele continua sendo armado. Então é uma representação para o pessoal da parte civil estar fazendo essa execução correta, porque se vocês somente levarem, por exemplo, o datasheet lá para o pessoal, eles não vão executar de forma tão correta. Então é importante vocês elaborarem um projeto, sim, por mais que seja simples, mas bem representado para o pessoal estar fazendo uma execução de uma fundação mais adequada. E também eu vou estar ensinando ali o que vocês precisam estar conferindo nessa parte civil, porque vocês não vão ficar o tempo inteiro lá com o pessoal da parte civil. Vocês não têm todo esse tempo disponível, né? Então, o que vocês precisam realmente conferir numa situação como essa, beleza? Eu vou estar explicando mais à frente, beleza? Então, vamos lá. Aqui seria o detalhe da casa de máquinas. Então, a casa de máquinas, como eu havia dito, ela tem uma importância também nesse sistema para estar protegendo os equipamentos. E nesse caso aqui, fizemos uma casa de máquinas bem simples. Você pode ver que são 3 paredes, só que uma casa de máquina bem funcional. Você pode ver aqui que tem uma caixa de passagem embutida no piso. O próprio pessoal da parte civil fez essa caixa aqui, embutida no piso, onde iriam entrar todo o cabeamento dos módulos fotovoltaicos. Então eles entrariam aqui todos nessa caixa de passagem e daqui subiriam ali para os inversores. E o tamanho da casa de máquinas? Então, o tamanho da casa de máquinas vai ser conforme o sistema de vocês. Nesse caso aqui, nós fizemos 2,90 por 1,20, na verdade, e utilizamos somente essa parede ali de 2,90. Esse 1,20 ali é para proteção de chuva mesmo, que iria ter incidência ali barulho aí, pessoal. Que teria incidência ali de chuva na parte frontal dessa casa de máquinas, beleza? Então, aqui, fizemos essa caixa de passagem, deixamos esse 2,90 e o cliente, quando estávamos já prestes a começar a instalação, ele pediu para aumentarmos a casa de máquina para estar colocando mais um inversor futuramente, para estar aumentando esse sistema futuramente. Então, por isso que ficou uma casa de máquinas de 2,90. Então, já fizemos essa casa de máquinas adequada para suportar esse inversor extra, que seria colocado depois, esse aumento de sistema futuro, beleza? Então, esse tamanho aqui vai variar conforme. Nesse caso aqui, só para vocês terem uma noção, vão ficar 3 inversores da Fronius Eco. São 3 inversores da Fronius. 2 de 27 e um de 20 kW, certo? Então, hoje está instalado 2 inversores de 27 kW e vai ser acrescentado mais um de 20 kW futuramente, quando houver necessidade do cliente. A altura da casa de máquinas também, somente para uma pessoa estar entrando ali e tendo acesso aos equipamentos. Vocês vão ver como é que ela ficou ali numa foto mais à frente. Também a cobertura. A cobertura é uma parte importante. É bem interessante vocês estarem utilizando telha de alu-zinco com isopor. Telha de alu-zinco porque é a mais utilizada hoje em dia, né? Mas o importante é estar utilizando com isopor, pessoal. Porque a telha de alu-zinco sem isopor, ela fica uma temperatura muito elevada dentro dessa casa de máquinas. Então, acaba ficando bem complicado ali essa questão de temperatura ali, pode ser que venha até danificar um pouco os equipamentos. Então é importante estar colocando pelo menos ali com esse EPS, ok? Certo, então depois de definido todo o projeto, seguimos aí para mais itens, mais dicas aí sobre a instalação.
Então, depois de demarcado tudo, então foi chumbado os pilares, né, no local, seguindo todas as especificações do projeto e também do datasheet do fornecedor. Então, nesse caso aqui que eu vou dar uma dica interessante para vocês sobre o que conferir em um sistema como esse, que é mais importante, na verdade. Tem muitas coisas que vocês vão ter que estar acompanhando tudo, mas quais que são os itens assim muito importantes de vocês conferirem? O alinhamento. Então, se vocês chegarem lá no local e o pessoal da parte civil já tiver tirado a linha, estica a linha de novo, confere o alinhamento dos pilares, confere na lateral, confere na parte superior dele, vê se está todos no mesmo nível em cima, né? E também na parte lateral, vê se está tudo no mesmo alinhamento. E também confere a medida entre eles. Nesse caso aqui era 3,15 de eixo a eixo. Então você vai pegar na cabeça de cada pilar aqui, com uma trena, e vai medir, ver se tem os 3,15 m. Beleza? Por que isso? Nessa situação aqui ocorreu conosco mesmo. Quando nós conferimos lá, havia 2 pilares errados. Então ficou complicado aí. Imagina, se o pessoal da parte civil for já embora, depois você tem que deslocar de novo a equipe lá, ter que tirar esses pilares, vai ter que, às vezes, até perfurar de novo essa fundação, mais seguindo a medida correta, vai ter que concretar, vai ter que esperar a cura do concreto para conseguir colocar o restante da estrutura e os módulos em cima. Então isso vai gerar um atraso muito grande aí na estrutura de vocês. Então é importante vocês conferirem isso. Beleza? Fica a dica interessante aí também. Tá, então, todo chumbado os pilares no chão. Enquanto o pessoal da parte civil foi fazendo também toda essa parte de fundação e pilares no solo, também foi executada a casinha de máquinas. A casinha de máquinas ali, então, você pode ver, ó, fizemos um pilar a cada canto dela. Na parte de baixo ali dela, fizemos esse radier, ok? Então ficou como se fosse uma laje ali, ó, e aqui está a estaca aqui onde subiria um pilar também. Então ficou uma casa de máquina com uma fundação assim bem boa também. Tá, depois de executado toda a fundação, casa de máquinas também, é importante, até pode ser no dia que vocês forem conferir a questão do alinhamento, se já tiver sido feito, já tiver dado o tempo de cura ali do concreto, vocês montarem uma estrutura dessa. Principalmente, pessoal, se for, no caso, a primeira instalação de vocês. No caso, eu tirei foto de uma estrutura montada ali para estar falando sobre isso. É importante, então, vocês irem até o local e montarem uma estrutura dessa. Vocês sabem como que vai ser a montagem e vocês deixam um modelo para a equipe de instalação. Então, nesse caso aí, ó, foi deixado, então, essa estrutura de solo ali e como um modelo ali para estar seguindo principalmente a inclinação que vocês querem. Porque, por exemplo, assim, falar no segundo furo de baixo para cima, de cima para baixo, então fica meio complicado. Deixa uma montada lá, pronto. É só seguir aquela e tá feito, não tem erro. Em uma instalação grande como essa, instalação no solo, vale a pena você dar esse suporte aí. Então aqui é mais uma foto da estrutura montada. Você pode ver, ó, então tem os perfis que são chumbados no solo, certo? Esse perfil e esse perfil. Aí esse outro perfil que ele vai estar acomodando as terças em cima. E são nessas terças que vão ser fixados os módulos. Em cima dessas terças que vão ser fixados os módulos. Aqui então você pode ver um detalhe também que legal que vocês executarem nas instalações de solo é estar colocando os eletrodutos embutidos na estrutura. Então tudo que vocês conseguirem estar embutindo na estrutura fica mais bonito esteticamente. E também não tem tanto perigo de o pessoal se enroscar no cabeamento ali. Aquele cabeamento lá atrás ainda está solto porque aqui não tinha sido finalizado ainda essa instalação, tá, pessoal? Então aqui, ó, como eu tinha comentado na outra imagem, desse jeito aqui que é feita a fixação. Você pode ver que acaba sobrando um pouco de parafuso para baixo, é dessa forma mesmo que é feito, tá? E aqui
são essas presilhas aqui que seguram os módulos. Beleza? Então aqui, fixando os módulos, tudo fixado. Então é iniciado também a passagem do cabeamento. Aqui eu vou dar uma dica bem legal também para vocês, pessoal. Questão de cabeamento. É interessante vocês estarem comprando, principalmente se vocês trabalham com instalações como essa, instalações no solo, ou pretendem trabalhar com isso, é interessante estarem comprando bobinas de cabo com lances maiores, 500, 1000 metros de lance. Por que isso? Dá menos perdas. E geralmente em instalações como essa, os lances realmente vão ser longos. Então é interessante estar usando bobinas maiores, certo? Agora, se vocês trabalham também com instalações menores, vocês podem estar usando os rolos menores, os lances, por exemplo, assim, você sabe que um lance vai dar mais de 100 metros. Aí você vai usar um rolo de 100 metros e vai complementar com a bobina. Pronto, você não tem nenhuma perda no sistema. Agora, se você fizer o contrário, por exemplo, usar o da bobina e daí faltou da bobina, você corta um rolo de 100 metros um pedacinho, então você vai ter já perdas ali, beleza? Então é interessante essa jogada aí do cabeamento para vocês estarem otimizando aí as perdas. Aqui então, ó, é depois de passar os cabos, toda a estrutura pronta, módulos fixados, enfim, aqui é finalizado a parte de instalação. Então aqui nessa imagem, eu vou estar mostrando aqui para vocês um item legal de fazer também em instalações como essa. Como eu tinha falado anteriormente lá também de embutir o eletroduto, vocês conseguem embutir todo o cabeamento aqui também. Vocês conseguem embutir esse cabeamento tudo nos perfis, então ele fica menos visível e também menos risco ali de alguém estar mexendo nesse cabeamento. Fica mais bonito também a instalação, fica uma instalação assim mais limpa. Inclusive também o cabeamento de aterramento, que você pode ver que o aterramento está passando aqui, ó, e ele passa pelo perfil para ir no outro, porque na junção de uma estrutura com a outra, fica ali entre 15 centímetros entre os dois módulos. Então, com essa jogada ali de estar passando ali por trás e levando, você consegue estar escondendo esse cabeamento ali de aterramento. Outro item também importante, pessoal, é o aterramento. Ó, vocês podem ver que está ligado em todos os módulos. Esse que é o correto de estar fazendo o aterramento nos sistemas fotovoltaicos. Tem muitos locais que vemos aí que o pessoal às vezes acaba fazendo somente na estrutura e não faz nos módulos, não faz nenhuma ligação com os módulos. Então acontece que os módulos eles vão ficar isolados. Os módulos eles têm uma camada de proteção em cima que ele não deixa passar uma corrente elétrica. Então é importante aí vocês estarem fazendo esse aterramento adequado em cada módulo, ou ainda tá como se fosse arranhando o módulo no local, no ponto de fixação. Também é um detalhe que em outras oportunidades aí estaremos falando mais a fundo, para vocês fazerem realmente um aterramento adequado para as instalações. Nesse caso aqui, como o acesso era bem fácil, é importante estar fazendo esse aterramento módulo por módulo, certo? Também não é somente passar os cabos, né? Eles vão ser ligados em DPS, em haste de aterramento, enfim. É todo o sistema de aterramento que em outras oportunidades aí estaremos falando também. Então aqui, pessoal, seria a instalação dos inversores. Na instalação dos inversores, uma dica interessante aí também é estar utilizando todos os pontos de fixação. É bem importante estar utilizando esses pontos de fixação. Às vezes tem pessoas às vezes que acham que é muito, né? Exagero, todos esses parafusos aqui, mas é um equipamento pesado, pessoal, é um equipamento pesado e caro. Então você não quer que ele caia. Então é importante vocês estarem utilizando todos esses pontos de fixação aí. E também, se o reboco, no caso, estiver muito ruim, um reboco assim
que o pessoal às vezes comenta, né, um reboco por areia. Então é importante estar fazendo até às vezes algum outro esquema ali para estar fixando esses inversores, tá? Então você pode ver ali que fizemos a saída dos inversores pela parte inferior ali, encostando os conduletes. Pode ver que os conduletes estão encostados ali para ficar tudo embutido mesmo, ficar uma instalação assim bem bonita, uma instalação limpa. Aqui então é outra foto também na casa de máquinas. Você pode ver ali que colocamos uma iluminação e também tomada. Por que essa iluminação e tomada? Por exemplo, precisou fazer alguma análise, alguma verificação de noite, é interessante aí ter uma luz no local, né? Então não custa nada colocar um ponto de energia ali, um ponto de luz. E a tomada é importante, por exemplo, se vocês precisam colocar um ponto de internet, um roteador, um repetidor de sinal, então é importante também deixar uma tomada ali no local. Beleza? E também, nesse caso aqui, deixamos um ponto de tomada no lado de fora dessa casa de máquinas, porque daí o pessoal iria colocar uma cerca elétrica ali perto, aí já iriam utilizar também o ponto ali de tomada desse local aqui também. Beleza? Então, essa aqui é a questão do cabeamento. Então, todo esse cabeamento ele vai estar chegando por esse eletroduto na parte inferior aqui, vai estar chegando nos inversores, e esse cabeamento ele é todo demarcado, tem toda a numeração das strings. Isso aqui, pessoal, isso aqui é rastreabilidade. Isso aqui é muito importante fazer nas instalações, porque, por exemplo, assim, aconteceu uma falha em uma das strings, você consegue rastrear de onde ela veio lá, porque depois de um certo tempo, é complicado lembrar certinho o esquema que vocês fizeram, às vezes não tem projeto mais. Então é interessante estar demarcando. Dessa forma você vê o código de numeração dela e compara da onde ele está vindo. Então você consegue ter essa rastreabilidade de achar a raiz do problema. Beleza? Bem interessante aí estar fazendo essa demarcação. Então aqui é a instalação dos inversores então finalizada, certo? Aqui você pode ver que está chegando da caixa de passagem, onde eu havia comentado lá no projeto, que fizemos as caixas de passagem embutidas aqui no piso, onde vai estar chegando todo esse cabeamento, até nessa outra caixa de passagem, que também é uma outra caixa de passagem. Por que duas caixas de passagem? Aqui ela vai estar chegando do piso, então vai estar subindo nessa caixa de passagem e aqui vai estar separando para os dois inversores. Para não separar aqui, nessa primeira caixa de passagem, e ficar uma instalação, um esquema meio estranho aqui, com curvas e tal, com conduletes, então decidimos colocar essa caixa de passagem aqui também para estar passando o cabeamento para um inversor para outro. Você pode ver que ele não está centralizado, né? Mas é por causa do outro inversor que vai vir aqui. Assim vai ficar centralizado essa caixa de passagem e também com outro inversor de 20 kW que vai ser instalado futuramente nessa instalação. Telha com EPS, do jeito que eu havia falado. Aqui essa viga aqui é uma viga metálica. É interessante também a viga metálica porque ela fica leve e pequena também de ser utilizada. Então fica mais fácil aí da instalação no local. Então aqui vai chegar os dois inversores e a saída também para o disjuntor geral aqui no caso para os inversores. Aqui, pessoal, um ponto interessante, uma dica legal aí também de estar passando para vocês. Cabeamento de CC, que é a corrente contínua, que é o que vem dos módulos, separado da corrente alternada. Nesse esquema aqui conseguimos separar então o cabeamento CC do cabeamento CA. Beleza? Daí chegando aqui no disjuntor e daqui então vai para a rede, beleza? Aqui ainda vai para o transformador. O transformador então colocamos ele lá na casa junto com o gerador. Então levamos essa rede em 380
e ligamos lá no transformador. Não vou entrar muito nessa questão de instalação de inversores, instalação da corrente alternada, que esse é um assunto bem grande também, que é importante também estar fazendo uma live aí ou algum outro conteúdo para vocês nesse sentido. Vou falar um pouco mais sobre o transformador. Então vou falar um pouquinho mais sobre o transformador. Por que deixar o transformador lá na casa de máquinas perto do gerador? O ponto de ligação do sistema fotovoltaico eu tinha dito que precisa ser antes do gerador. Então eu tenho que ligar na entrada do gerador, para quando o gerador entrar em funcionamento, não injetar energia no meu sistema fotovoltaico e nisso danificar os meus equipamentos fotovoltaicos. Tendo isso em vista, você tem que chegar lá com esse cabeamento, de qualquer forma. Então, qual que é a forma assim, mais viável de você chegar com esse cabeamento até no local? Você elevar a tensão e levar uma tensão a mais elevada possível, né? Para você diminuir, no caso, a bitola do cabo. Porque elevando a tensão, você mantém a mesma corrente e você consegue diminuir então a bitola do cabo. Então, você levando essa tensão ali, no caso os inversores entregam uma tensão já de fábrica, eles entregam uma tensão em 380 volts, você leva essa tensão em 380, transforma ela perto do ponto de ligação e faz essa ligação no sistema com cabeamento muito menor. Então, uma importante dica aí para vocês. Beleza? Obrigado então para quem acompanhou aí. Se conhece alguém, se querem indicar nossas divulgações aí para quem tem interesse nesse ramo ou para quem já atua nesse ramo e quer otimizar a empresa de energia solar, podem compartilhar aí também o nosso perfil, nossas redes sociais, que a gente sempre vai estar alimentando elas com conteúdos incríveis aí para vocês.